Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso fórum deste semestre, onde nós estamos tratando de carreiras e empregabilidade. Dentro desse tema, nós já falamos que tem vários desdobramentos e um deles é falar sobre transição de carreiras ou carreiras em transição. Para falar desse assunto, nós convidamos uma especialista, que é a Gislaine Rigg. A Gislaine, uma pequena apresentação, ela tem um currículo maravilhoso, mas ela é head de encantamento e gestão de pessoas, conectando gerações com sua expertise, palestrante e mestre de cerimônias e atua como executiva de recursos humanos e professora da FAAP. Além disso, é mentora de carreira, headhunter, e auxilia profissionais a alcançarem os seus objetivos. Gislaine, muito obrigado pela sua presença em nosso canal aqui de podcast. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em poder contribuir aí com vocês. Gislaine, para a gente começar o nosso bate-papo, é interessante, né, que quando esse tema surgiu sobre transição de carreiras, eu fiquei pensando um pouco, né? E a questão é, nós estamos sempre em transição de carreiras. Eu não consigo me imaginar em algum momento da minha história que eu não estivesse em transição. Aliás, transição faz parte do ser humano, né? Nós estamos Uhum. de solteiro para casado, de casado para solteiro. Nós estamos em transição e entre as diversas transições, nós temos a transição de carreira. E Uhum. todas elas têm uma questão comum, que é o medo da mudança, né? Assim como Sim. nós temos essa necessidade de desenvolver, de crescer, de evoluir, nós também temos muito medo disso. Isso causa, principalmente para algumas pessoas, outros não, lidam melhor com isso, mas algumas pessoas sentem medo de sair Uhum. daquele conforto, do conforto, daquilo que estão acostumadas a fazer. E a pergunta inicial, Gislaine, é como é que eu dou os primeiros passos? Como é que eu vou eliminando esse medo, né, dessa mudança no que diz respeito à carreira? Legal. É isso mesmo, a gente está em eterna evolução, né? A gente se parar, perde aí o time do que a gente tem no mercado hoje. Então, atualização constante o tempo todo, essa introdução que você deu é bem legal, principalmente quando a gente fala de carreira, é importante a gente desvincular carreira de emprego. Muitas vezes os profissionais acabam abrindo mão da sua carreira por um emprego, porque o emprego dá a estabilidade, dá o cargo e dá o dinheiro, mas nem sempre é aquilo que a pessoa buscou, que era o traço, era o planejamento de onde ela queria estar. Mas aconteceu e ela foi ficando. E às vezes é um profissional bem remunerado e infeliz. Então, Sim. assim, a primeira coisa, né, que nós temos que olhar é essa separação do que é carreira, do que é emprego, do que é cargo. Então, carreira é o caminho por onde a gente quer andar, por onde a gente quer passar dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí o emprego é a empresa por onde a gente vai estar e o cargo é o cargo que a gente vai assumir. Por exemplo, eu sou psicóloga. Porém, a minha atuação que eu escolhi para minha carreira profissional é na área organizacional e voltada para empresas, trabalhando na área de seleção e treinamento e desenvolvimento. Eu escolhi essa trajetória. Então, é o específico, é por onde você quer andar, por onde você quer estar. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa numa carreira, para a gente saber, né, qual é a nossa carreira, o que nós queremos fazer, é o autoconhecimento. É o olhar para si mesmo e entender assim, o que eu quero, aonde eu quero estar, como que eu quero me avaliar, quais são as minhas fortalezas, quais são os meus pontos a desenvolver, como é que está o mercado, como é que está, né, as possibilidades. Eu falo muito de usar a ferramenta da análise SWOT, quando a gente fala para o olhar inicial do autoconhecimento de carreira. A análise SWOT deve ser utilizada em vários momentos, quando a gente vai mudar de emprego, quando a gente vai fazer uma série de coisas. E principalmente quando a gente vai avaliar a questão de carreira. Tá? Então, esse é o primeiro item. O segundo item é o planejamento que você traça, onde eu estou hoje
e aonde eu quero estar no meu futuro dentro da trajetória da minha carreira. E dentro disso, a pessoa também olhar quais os cursos que eu vou fazer que possa me trazer mais retorno, mais nome, mais possibilidades de chegar onde eu quero estar. Mentores que possam me aproximar desse resultado e potencializar a minha caminhada. E, por final, buscar essas oportunidades. Se dentro da empresa que eu não estou tendo essa oportunidade de carreira para onde eu gostaria de ir, então eu vou buscar outras possibilidades em outras organizações. Né? Então, essa é a jornada aí, quando a gente olha para carreiras, os 4 passos importantes da gente assumir para poder fazer esse trânsito dentro da carreira. E você trocou no assunto, né, da análise SWOT, né, quando a gente analisa os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, analisa os pontos fortes e fracos, né, das pessoas que vão concorrer com a gente, ou com a empresa que nós queremos atuar, ou o tipo de setor, porque a transição ela acontece de vários sentidos. Eu posso fazer uma transição mudando radicalmente de atividade, né, sou médico e quero ser engenheiro, e aí é uma mudança radical em termos de carreira, mas também eu posso ter mudanças de carreira no que diz respeito à própria área de atuação, Sim. ou se de técnico eu quero ser gerente, eu quero ser gestor, eu quero ser diretor, ou seja, existe um conjunto de maneiras que você pode utilizar em termos desta transição. Mas eu achei interessante a sua fala, além dessa questão dos pontos fortes e fracos, que é importante, né, fazer uma autoanálise para saber, né, o seu potencial, para saber se você tem potencial para esse tipo de transição que você quer planejar. Mas eu achei também interessante, né, porque na sua fala eu lembrei que antigamente, muito tempo atrás, quando nós tomávamos a decisão sobre um curso, nós já estávamos determinando qual seria a nossa carreira, né, pelo curso que nós estávamos fazendo. E hoje em dia me parece que não é bem assim, né? A decisão ela acontece bem depois, né, em outro estágio. É isso ou é percepção minha apenas? É uma percepção, porque às vezes a gente acaba misturando muito o que é carreira. Né? As pessoas acabam misturando quando a definição de um cargo é como se fosse uma carreira, e não é. O caso de eu ser psicóloga, eu posso ser psicóloga em vários ambientes, em vários itens, mas assim, então o psicólogo não é minha carreira. Psicólogo é minha formação e o que me emprega. A minha carreira é o local onde eu quero transitar, então é essa a diferença. Então, muitas vezes, eu estou fazendo um curso, mas visando uma outra oportunidade. E o que você me trouxe é bem legal, quando eu trabalho com mentoria para transição de carreira, e é bem isso, às vezes o profissional ele está atuando num emprego, mas não é a carreira que ele quer para ele. Eu estava com um mentorado que ele era na parte de dados, atuava como PMO, atuando então na parte de organização de todas as partes dos projetos, mas na verdade ele queria ser a pessoa que buscava os dados, ele queria ser um cientista de dados, ele queria ser a pessoa que apresentasse os dados, que contassem os dados para aquele time. E para ele fazer essa transição, e isso que é legal a gente fazer a análise SWOT, para ele fazer a transição, a primeira coisa que você tem que ver é levantar quais são os pré-requisitos para esse cargo. Então, o que eu preciso? O que está buscando? Vai lá dentro do LinkedIn, procura cientista de dados, vê as vagas que tem e vê o que as pessoas estão pedindo para um cientista de dados. E aí foi isso que eu fiz com ele. Eu falei assim, você já verificou, já buscou as questões da carreira? Ele, eu busquei. Eu falei, então, para um cientista de dados, você precisa ter Python. Como está o seu nível de Python? Ele baixo. Um outro ponto muito importante é o inglês, porque é uma vaga, né, que as próprias ferramentas, os próprios itens têm que ter muita questão do inglês. Também baixo. Então, eu falei assim, então, antes da gente fazer um processo de transição, onde a gente vai buscar vagas e eu vou trabalhar com você este olhar, você já tem uma lição de casa para fazer. Você vai ter que primeiro se matricular num curso de Python, depois no inglês, que vai levar um tempo, não vai ser agora que você vai conseguir participar de vagas para isso, e aí retomar com esses itens desenvolvidos para poder mudar. E uma outra questão, hoje você está como sênior na sua cadeira. Para você iniciar nessa outra posição, você vai ter que iniciar como júnior. Então, muitas vezes, o valor salarial que vai te manter será menor.
quanto que você guardou de dinheiro para se manter nesse período de transição. Então, são pontos importantes que muitas vezes a pessoa, quando ela quer mudar de carreira, ela não avaliou e não guardou. E aí fica infeliz, porque não vai ser a curto prazo, né? Então, dependendo da mudança, será a médio e longo prazo. Outras mudanças podem ser num prazo menor. Então, sempre que eu trabalho com um mentorado que chega trazendo para mim qual é a transição, eu vou entender todo o perfil, todo o desafio e o que, que ele quer. E dentro do que ele quer, eu faço essa avaliação e depois que eu falo com ele, eu venho na próxima sessão com todos os pré-requisitos da vaga, com a questão da faixa salarial de entendimento, para poder trazer o quanto que ele está perto ou o quanto que ele está longe e o quanto que ele vai ter que investir para alcançar esse objetivo. Eu achei super bacana essa sua colocação, porque essa avaliação, né, que você citou anteriormente, ela passa por uma análise também importante, né, além dessa análise inicial, daquilo que eu posso transferir para essa nova atividade, né, aquilo que é transferível, porque tem coisas que o cargo ou a atividade exige e você tem muito pouco atualmente para poder oferecer, né? E aquilo que você vai ter que buscar fora, né? E quanto Exato. custa isso e a dificuldade, né? O quanto tempo leva. Eu achei muito interessante essa sua fala, né? Porque eu acho que aí é um ponto central, que é você saber quais são as suas habilidades e competências que você consegue transferir, ou não, né? Porque às vezes você vai transferir muito pouco, e aí o trabalho, o esforço para você completar o que é necessário é um esforço talvez que não tem possibilidade, às vezes não vale a pena, né? É isso, né, Gislaine? É isso. E, Luiz, até eu sempre faço assim, além desses pontos todos, eu sempre trabalho muito com 5W2Hs, com o processo de desenvolvimento do plano de ação para ele melhorar. Então, dentro desses pontos, eu sempre falo, vamos trabalhar em cima, então, né, do que fazer, como fazer, para que fazer, quanto dinheiro investir, onde, para ter esse quadro dos itens e ele saber o quanto que ele precisa se aperfeiçoar em cada um desses pontos. Até no último treinamento que eu ministrei, na palestra, falando sobre desenvolvimento de carreiras e fidelização de talentos, eu trouxe uma análise SWOT montada de uma profissional que eu mentorei, que ela queria se tornar uma gerente, ela já era uma gestora, mas ela queria ocupar a próxima cadeira. Então, em cima do 5W2Hs e olhando a forma de 70, 20, 10, que é a forma como a gente acaba olhando, né? 70% na parte prática, 20% na parte de troca, 10% na parte educacional, de qual é o investimento que eu tenho que fazer, dentro do planejamento que a gente traçou junto com ela, para que ela pudesse alcançar essa cadeira. Então, assim, dentro de uma das propostas era participar do processo dentro da empresa de formação de liderança, então ela se candidatou, estava já na programação para participar, de assumir no on the job, né, que é fazer alguma coisa dentro do trabalho, assumir as férias do gerente dela já, para poder já se sentir na cadeira e ver quais os desafios que a mesma tinha. Dentro da formação, buscar a formação que eles estavam pedindo para os gerentes naquela cadeira. Então, é todo um olhar de análise que a gente faz e junto para a gente realmente trazer a visão para o profissional de ele saber como que ele vai fazer aquilo, porque é distante, às vezes, quando você fala assim, mas é só você se preparar para alcançar aquela cadeira. Mas eu vou me preparar como? Quais as ferramentas? O que eu posso fazer? Qual o exercício que me leva? Então, é essa montagem do passo a passo que o mentor ajuda muito um profissional e acelera o potencial dele de alcançar esse resultado. E Gislaine, me parece assim, né, que eu comecei comecei o nosso bate-papo falando sobre o medo, das incertezas e tal, e existem alguns inibidores para essa transição, que deveria ser algo natural, né, porque o ser humano tem esse processo o tempo todo. Ele muda de série da escola, ele muda, enfim, de família, ele muda de um monte de coisa, né? E aí, esses inibidores, ele passa por uma questão financeira, porque às vezes tem um medo de perder o salário que ganha, enfim, aquela segurança de ter lá, às vezes,
o 13º, às vezes de ter o fundo de garantia, enfim, existe uma insegurança financeira, existe uma insegurança em termos de contato, né, de relacionamento, porque às vezes você no ambiente onde está, você já criou seu grupo, já criou a sua, né, os seus contatos, as suas amizades, né? Então, às vezes, o medo é em relação a isso. Tem o medo do fracasso, ou seja, eu não fiz uma análise tão competente assim, né, como você colocou, e, portanto, eu vou ter que voltar atrás, então eu vou ter que demonstrar para a sociedade que eu sou um fracassado. Esses são os principais inibidores? Você tem outros elementos que você poderia citar ou comentar sobre eles? Geralmente esses são os principais inibidores, né? O maior é a questão realmente do medo financeiro, quando você tem que se bancar profissionalmente, tem aí suas responsabilidades, o salário é algo muito importante que você não pode ficar sem, então você fica refém do emprego e não consegue investir na sua carreira. Esse é o maior e o mais difícil, que eu sempre trabalho com as pessoas nessa questão. Enquanto você estiver empregado, guarde um dinheiro para investir na sua carreira. Guarde dinheiro para que você possa tomar decisões que possam te levar mais à frente. Porque o medo, o receio, ele é positivo para você não fazer nada, tomar uma decisão que possa te gerar um impacto negativo, então ele te previne de se arriscar indevidamente, mas nós não podemos ter o medo que nos paralisa. Sim. Tem muitos profissionais brilhantes que deixam de ter uma carreira brilhante porque ficaram presos com receio de tomar uma próxima decisão. E até eu trago um olhar hoje para a geração Z. Quando eu falo disso, eu falo muito para a geração Baby Boomer e geração X, que é uma geração muito mais apegada à estabilidade, uma geração com muito mais receios de mudanças do que as gerações novas, que é a Millennium e a geração Z. Para a geração Z, se o emprego não estiver dentro dos valores deles, eles não ficam nas empresas. As empresas estão tendo uma dificuldade enorme de reter essa geração, porque é uma geração muito ligada à questão da diversidade, inclusão e valores para eles que são inegociáveis. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão abrindo os negócios próprios deles. Ou vai trabalhar de Uber, ou vai trabalhar de iFood, e vai guardando dinheiro nessa forma para poder construir a carreira que ele quer, ser um youtuber, ser um influenciador, ser uma pessoa de ter um e-commerce. Eles são ousados nesse sentido, mas eles não abrem mão dos valores deles. E a empresa está achando que, né, que são pessoas que não querem trabalhar, que não gostam de dinheiro, muito pelo contrário. Eles gostam muito, mas se eles veem que é algo que vai ferir um valor deles que é inegociável, eles não abrem mão. Então, a gente acaba trazendo um olhar muito de aprendizado entre as gerações, né? Então, as gerações X e gerações Baby Boomers têm que aprender muito com a geração Millennium e com a geração Z essa questão de ousar mais, essa questão dos valores inegociáveis, de investir naquilo que faça parte para a mudança. E as gerações mais jovens têm que aprender com as demais gerações a questão de conseguir também ser um pouco mais flexível em algum momento, também dar a possibilidade do tempo, nem tudo é tanto imediatismo desta forma, uma forma do ouvir, né, sair da parte da tecnologia que hoje está demais. Então, assim, é uma troca muito importante entre as gerações para fazer esse processo. Então, assim, um dos mais desafiadores é esse. Geralmente, quando a pessoa não tem família, ainda está vivendo na casa dos pais, o que está acontecendo com essas gerações agora mais jovens, né? Eles demoram muito mais tempo de sair da casa dos pais, por isso um pouco mais da ousadia deles também, porque eles têm o sustento não vindo necessariamente deles. Então, eles podem escolher e podem fazer mudanças mais ousadas. E muitas vezes, quando depende de você o sustento da casa, você acaba aceitando aquilo que tem por não poder mudar. Então, são fatores que têm que se pesar na balança. E Gislaine, nós estamos falando muito, né, do momento da transição, né, naquele momento que ele já sentiu a necessidade de mudar, né, de ir para uma outra atividade, e aí toda aquela preocupação e todos aqueles passos que você colocou no início.
mas existe também um momento que antecede isso, né? Ou seja, não é o momento da transição, ele não está pensando na transição, mas um dia ele pode começar a pensar nisso. E tem o pós-transição de carreira, né? Sim. Quando ele já fez a transição e agora ele já está na nova atividade, já está se desenvolvendo. O que é preciso fazer, ou o que é importante fazer nesses dois pontos, né? Não no momento da transição em si, mas aquilo que antecede a transição, como é que ele tem que já ir preparando a sua cabeça, os seus relacionamentos, a sua investigação, a sua pesquisa, para que ele possa, mesmo ainda não tendo necessidade ou estando bem na atividade que desenvolve, ele já esteja também, de certa forma, se preparando para se um dia acontecer, né? E depois, o que pode ser feito no pós-transição, ou seja, já estou na mesma atividade, estou feliz ou não estou, qual seria as atividades nesse pré e pós-transição de carreira? Legal, olha que pergunta, hein? Essa daí é pergunta de milhões, vamos dizer assim, a pergunta ouro. Mas eu vou trazer um exemplo prático, vou trazer o exemplo da minha carreira, que é um pouquinho do olhar que a gente pode fazer enquanto a gente está construindo a carreira. Eu tenho 25 anos de experiência na área de RH e um pouquinho à frente do tempo, né, já quando estava na empresa, em 2013, eu ousei em abrir a minha própria empresa, mesmo estando ainda em organizações. Então, eu estava em organizações, tinha família, era a única pessoa que tinha aí o emprego CLT, que garantia assistência médica, os benefícios que o CLT garante, porque meu marido trabalha com vendas, então é autônomo, então sempre foi assim. E mesmo assim, eu resolvi abrir uma empresa para que eu pudesse trabalhar dentro das empresas onde eu estava, porém, em algum momento que eu fosse desligada ou que não estivesse contratada, ou de final de semana, ou após o horário, eu já conseguisse colocar em prática o que eu amava fazer dentro das organizações, como CLT, desde que não desse nenhuma divergência de compliance, né? Dependendo das empresas que você está. E aí eu já comecei, então, a treinar uma próxima fase. Eu demorei muito para trabalhar só com a minha empresa, porque aí eu abri a minha empresa e muitas empresas me levavam para a empresa deles, mesmo com a minha empresa aberta. Então, eu era PJ dentro das organizações, ou não era nem PJ, era CLT e deixava a empresa desativada. Então, é a preparação da gente já começar durante o caminho fazer isso. Hoje eu já vejo mais acontecendo. Antigamente era mais difícil. Se você estava numa empresa, você nem entrava no LinkedIn, porque ficava com medo se algum empregador visse você no LinkedIn e achava que você estava procurando emprego. Sim. E o LinkedIn não é uma rede de procurar emprego. O LinkedIn é uma rede de network, onde você faz network, conhece pessoas e relações que você vai levar para a vida. E quanto mais você tiver network genuíno, mais você pode crescer e aprimorar. Então, exatamente isso me favoreceu quando eu cheguei no meu 50 a mais, e que é o que a gente está sentindo no mercado, né? Que está muito preconceituoso para 50 a mais, embora a gente esteja vivendo a longevidade, o maior número de pessoas vivendo mais, cada vez mais, o mercado está se fechando para essas possibilidades. E aí eu falei assim, bom, então agora eu não vou querer voltar mais para organização nenhuma. Então agora é a hora realmente da GRIG ir à frente e fazer sucesso. Então, o que eu fiz? Aí eu fui investir na parte de marketing, no meu Media Kit, fui investir em como fazer uma boa venda, em como negociar, fui investir na minha empresa, o que eu já tinha guardado, para que agora a GRIG fosse à frente. E se eu receber algum convite de voltar para a empresa, não volto como CLT, volto prestando serviços com a GRIG. Então, essa prévia que eu tive em 2013 para cá, né, 11 anos, me deu hoje a segurança de estar aqui. E já estou me preparando para o futuro próximo, porque pode ser que isso não funcione. Então, quais são as relações que estão construindo? Quais os cursos que eu vou buscar? E aí, sempre, dentro do curso que eu busco, dentro da possibilidade, é um network que se abre de acordo com aquele profissional onde você está. Eu fui fazer
eu sou palestrante, atuo como palestra desde 2013, em hospitais, em empresas e tudo mais, mas eu nunca fui palestrante de ir para congresso, sim de treinamentos organizacionais. Mas eu quero fazer esse upgrade, eu quero ir para grandes congressos. Então, eu fui fazer mentoria com quem? Com uma palestrante que está nos grandes congressos, com Branca Barão. Uma mentoria ótima, que me trouxe 13 pessoas de um grupo, que me abriu um leque maravilhoso e que está me levando adiante. Então, é este o olhar que a gente tem que investir. Ter um interesse, né, de network sempre, de ter rede. O LinkedIn é uma rede excelente, que vale estar para essas trocas, para que você possa ter netweaving genuíno com pessoas e que podem te gerar clientes e que podem te gerar futuros trabalhos ou futuras parcerias que te levem adiante. Então, esse é um exemplo que eu trouxe, porque hoje eu já vejo os jovens muito diferente. Hoje os profissionais, eu conheci a Marta, esqueci o sobrenome dela, mas é uma jovem aí, geração millennium, que ela atua dentro de uma empresa, mas ela tem a empresa dela que chama Dois Selecionadores, que é ela e uma amiga. E essa empresa dela, ela já tem todo o know-how para treinar profissionais para serem selecionadores. E ela trabalha paralelo com a empresa dela, sem cuidar com isso. Ou seja, ela já está criando o nome e a marca dela, o que muitas vezes nós deixamos. Sim. Era a Gislaine da Mil Assistência Médica, não era a Gislaine Rigg, da GIG. E isso já, os jovens já têm uma composição diferente e muito positiva, e nós já temos um mercado um pouco mais aberto, e as empresas entendendo que as pessoas têm a própria marca delas, têm que se posicionar, e muitas vezes as empresas buscam estes influenciadores, esses que acabam batendo tambor na rede para levar para dentro da empresa e usar esse perfil potencial dentro da organização também. Bom, Gislaine, nós chegamos ao nosso final, né, do nosso bate-papo. Foi um bate-papo super gostoso, eu aprendi bastante, né? É uma área que eu gosto, lidar com pessoas, lidar com gente, né? Eu sou da área de marketing, mas a minha área de marketing, por mais que as pessoas não entendam isso, nós lidamos com pessoas, com o comportamento do consumidor, enfim. E eu acho bacana, né? Essa sua paixão por esse tema, e ficaria aqui horas batendo papo contigo, mas eu queria deixar, primeiro agradecer, né, esse espaço de você estar vindo aqui bater um papo conosco e com os nossos ouvintes. Eu queria que você deixasse agora um contato, falasse um pouco da sua atividade, completasse um pouco da abertura, né, que eu coloquei um pouco da sua bio, mas completasse algo que você lembrou, que eu não falei, enfim, o espaço agora é com você, Gislaine. Ah, legal. Bom, a GRIG, ela cuida, então, da questão de encantar, conectar e acolher diversas gerações, navegando por vários temas, como liderança, saúde mental, a parte de administração de conflitos. Também trabalha muito com a questão de headhunter, apoiando as empresas a buscarem talentos no mercado, muito alinhados com a cultura da empresa. E o meu headhunter que eu atuo é no sucesso, ou seja, a empresa não tem custo para o processo seletivo, só se ela contratar o perfil que ela paga o percentual do valor da vaga. Além de também fazer toda a parte de assessment para as organizações, para que elas possam avaliar o talento dentro das competências que estão, para qual a competência que quer evoluir, desenvolvendo um plano de desenvolvimento, dando feedback para esses profissionais, apoiando a empresa no desenvolvimento de colaboradores e líderes, e toda a parte de mentoria, que eu faço também o processo de mentoria de carreira e mentoria de LinkedIn e mentoria de mentores, tanto para a organização quanto para as próprias pessoas físicas que me procuram. Então, esse é um pouquinho de tudo que a GRIG faz. Que maravilha! Me encontra na rede me encontra na rede no Instagram como @Gislaine Rigg Palestrante e no LinkedIn Gislaine Rigg Palestrante também. A empresa tem site que possa Não tenho site ainda. Maravilha. Então, Gislaine, mais uma vez eu quero te agradecer,
né, sua simpatia, né, o seu carisma de estar aqui conosco nesse projeto. Também é um projeto ambicioso. Eu nunca imaginei fazer um vídeo ou fazer um podcast, né? E essa pandemia acho que sacudiu a carreira de todo mundo, né? Eu acho que Sim. todo mundo teve que se reinventar e buscar coisas diferentes. E isso que eu estou fazendo é bem diferente dentro do que eu estava acostumado. Então, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Espero que ajude bastante aí o seu time, a sua equipe, seus alunos, enfim. Ok, e prezados ouvintes, até o nosso próximo bate-papo. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.